Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Quero deixar uma palavra aqui ao seu coração. Livro de Lucas, capítulo 8. Olha só o que o texto diz. A partir do verso 5, o texto diz assim: Um semeador saiu a semear, e quando semeava, caiu uma parte junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre as pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e produziu 100 por um. Queridos, a Bíblia fala que Jesus ele vai pregar o evangelho do reino, e no meio da caminhada ele chega a dizer que aos discípulos era dado entender os mistérios do reino. Aos filhos de Deus é dado entender esses mistérios. Ora calavassuri calavaxerias. O Espírito Santo está aqui, eu sinto sua presença. Obrigado, amigo. Os discípulos vão perguntar para Jesus sobre esta parábola. Obrigado, Espírito Santo. Os discípulos vão falar com Jesus e Jesus vai explicar para eles. E você note que a primeira semente caiu numa terra que era o meio do caminho. E aconteceram duas coisas. Elas foram pisadas e as aves do céu a comeram. A Bíblia diz que esses são aqueles que ouvem a palavra. Eles ouvem a palavra. Mas o diabo vem e arranca deles a certeza de salvação, até mesmo para que não creiam nesta palavra. O texto fala de duas coisas: pisada e arrancada, destruída, as aves do céu comeram. E o trabalho do diabo é qual? É tentar destruir a palavra, distorcer a palavra. Ele quer distorcer a realidade daquilo que Deus falou. O momento não pode definir a sua vida. E o diabo ele vem tentar quebrar a palavra, porque a palavra de Deus são espírito e são vida. É espírito e é vida. Então o diabo ele vai tentar confrontar na palavra. Ele vai tentar quebrar a promessa, ele vai tentar quebrar a verdade contida, como se fosse um vaso, um jarro cheio de óleo. E esse óleo ele tem um destino específico. Ele vai curar pessoas, ele vai deitar em vidas, vai matar a sede de pessoas. E o diabo ele vai tentar quebrar esse jarro no meio do caminho para que não chegue, para que não aconteça. E as aves do céu aqui fala de demônios, espíritos ladrão de semente, espíritos ladrão de revelação. São espíritos que, após você receber uma palavra de Deus que não condiz, e na maioria das vezes não vai condizer com o seu momento. Você consegue ver Deus olhando para José e fazendo José lembrar de todos os sonhos que teve, aonde ele estaria, e José olhando para o seu momento, e o momento dele é um calabouço. O momento de José é uma prisão. O diabo ele tenta fazer isso, ele tenta fazer com que o momento que você está vivendo quebre a realidade da palavra. E nós sabemos que toda palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela tem um objetivo. Só que o objetivo é dado pela terra, é produzido na terra. Você vai entender que todos nós somos como terra, recebendo a palavra, recebendo a semente. Mas cabe a nós fazer com que essa semente germine. A Bíblia vai dizer mais ainda que a segunda semente, olha só que coisa extraordinária, ela caiu entre as pedras e não havia umidade, não havia água o suficiente. Mas Jesus vai explicar essa parábola e vai dizer para eles: os que sobre a pedra estão, esses ouviram a palavra e receberam com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por um tempo e no momento da tentação se desviam. Querido, uma semente caiu entre as pedras e não havia condição das raízes dessa semente
alcançar o solo com água. E aí vem a tentação. E quando vem a tentação, por não ter umidade, por não ter raiz, por não ter fortaleza, por estar entre as pedras, elas acabam morrendo, acabam se secando. Nós conhecemos tantas e tantas pessoas que começaram bem, receberam a palavra de Deus, mas acabaram estando entre as pedras. Sabe o que é estar entre as pedras? É você não estar nem de um lado nem do outro. É você não conseguir tocar o céu, porque ainda falta um pouco para subir. E é você não conseguir tocar o solo, porque você está num lugar alto. Essa parábola aqui fala de pessoas que receberam a palavra com alegria. Eles ouviram com alegria. Eles ouviram as boas novas do Senhor. Mas eles estavam em um lugar onde não deveriam estar. Isso aqui fala de ambiente, fala de local. Se a primeira parábola, se a primeira semente caiu num terreno que fala de ambiente, a segunda também fala. E fala de um ambiente, queridos, aonde tem que ter uma atitude, tem que haver uma decisão de sair do lugar que estamos, de se mover do lugar que estamos. Se a primeira semente ela caiu num lugar onde havia uma terra seca, onde não havia água para ela sugar, essa aqui também caiu num lugar onde ela precisava sair dali. Como eu disse, nós somos a terra e a palavra foi lançada, mas a palavra caiu por cima das pedras e é o nosso trabalho remover a pedra. Você lembra o que Jesus falou antes de ressuscitar Lázaro? Obrigado, Espírito Santo. Jesus falou: remova a pedra, tire a pedra. É necessário que eu e você removemos a pedra. Eu quero dizer para você que a bênção já está sobre a tua vida. A bênção já está sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas o que está impedindo ela de descer e germinar? Porque você recebeu a palavra com alegria, mas não vê ela acontecer. É porque é necessário uma mudança. É necessário mover as pedras. É necessário arrancar as pedras da frente. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora e fazer esta oração comigo. Senhor Espírito Santo, me mostra agora onde estão essas pedras. Me mostra agora, Senhor, o que está, Senhor, impedindo de receber, porque o Senhor já me deu. Diga assim: a sua palavra diz que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos no mundo espiritual. E o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te mostrar o porquê que isso está acontecendo. O porquê que está acontecendo. Existem coisas impedindo a semente de cair na terra. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que os teus olhos espirituais se abrem hoje. Os teus olhos espirituais se abrem hoje. E o Senhor começa a te mostrar aonde está a semente, aonde está a bênção. E você só vai precisar remover as pedras, remover alguma coisa, tire alguma coisa, se afaste de alguma coisa. A Bíblia diz que Deus ele parou de falar com Abraão e Deus só vai falar de novo com Abraão quando ele se separa de Ló. A palavra hebraica por nome Ló significa véu. E algumas das vezes nós estamos em lugares, ambientes, pessoas, situações que essas coisas se tornam véus e não conseguimos ver o que está na nossa frente. Você lembra de Agar? O poço estava diante dela, mas ela não conseguia ver. É necessário nesta manhã remover as pedras. Anjos do Senhor, movam essas pedras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vai dizer também que algumas sementes caíram entre os espinhos e cresceram junto. Querido, olha que coisa poderosa. Somente a palavra de Deus ela consegue penetrar em lugares onde outras coisas não chegam. E essa semente caiu entre espinhos.
Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa, antes que ele venha para Jesus. E quando essa palavra caiu, ela começou a crescer entre os espinhos. Eu vou dizer para você o que é os espinhos. A Bíblia diz no verso 14, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouvindo e indo por diante, são sufocados. Queridos, olha só, eles ouviram a palavra, receberam a rema, a revelação, a vida, e começaram a andar, começaram a seguir. É o norte que elas precisavam para a vida delas. Mas a Bíblia diz que indo pelo caminho, elas começam a ser sufocadas. Porque a revelação de Deus, o plano de Deus, o caminho de Deus é maior do que o seu. O que Deus preparou para você é maior do que você pode imaginar. E não tem como continuar a seguir o caminho se não há um posicionamento. Não há como continuar a seguir esse caminho, porque o que Deus plantou dentro de você vai crescer. A palavra que Ele liberou para você não é como a palavra de homens. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porque muitas das vezes o homem fala e não cumpre. O homem fala e não faz acontecer. Mas a palavra de Deus, ela tem uma crescente. E até entre os espinhos ela tentou crescer. Mas olha só o que aconteceu, ela foi sufocada. E com o que o sufocou? Com os cuidados e riquezas e deleites da vida. A palavra de Deus, a direção de Deus, o comando de Deus, a bênção de Deus, a palavra que Deus liberou, ela tentou crescer, mas ela foi sufocada. Ela foi forçada a não romper, porque não havia um posicionamento. A Bíblia está dizendo aqui, sobre cuidados, sobre riquezas, deleites da vida. A vontade de Deus é que você prospere, que você viva uma vida plena, alma, corpo, espírito, emocional, sentimental, financeiro, espiritual. Você pode ser rico, você pode ser próspero, você pode ser abençoado. Mas o problema é quando essas coisas começam a comandar a sua vida. A palavra começou a crescer junto. E por um tempo, essa pessoa, esse solo que recebeu esta palavra, ele tentou dividir, ele tentou igualar, cuidar das coisas da vida, cuidar dos prazeres da vida, cuidar das riquezas da vida, e tentou manifestar o reino. Mas não tem como servir dois senhores. Ou você serve o Senhor ou serve a Mamon. Você consegue compreender isso? E a palavra, a revelação foi sufocada. Por que foi sufocada? Porque ganhou. Porque em algum momento a pessoa decidiu cuidar da vida dela. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. A Bíblia tem um texto que diz que Jesus vai contar uma parábola e vai dizer que um homem conquistou, ele alcançou, ele pegou tudo que tinha e colocou dentro dos celeiros. E naquela noite uma voz veio até ele e disse: homem louco, o que você tem guardado, você vai levar para a cova? O que você vai fazer com tudo isso? Porque prosperidade, querido, é ausência de necessidade. Você consegue entender? Prosperidade é ausência de necessidade. Mas o problema é quando as pessoas começam a inverter os valores. Elas começam a querer mais do que conseguem. Você lembra de Acã? Acã tinha tudo para dar certo, era um príncipe, era um general do exército. Mas ele decidiu esconder uma barra de ouro e uma capa babilônica da cidade que caiu. E aquilo ali foi a desgraça dele. O Senhor quer que você prospere, mas o Senhor quer dar os meios para isso. A Bíblia diz em Apocalipse: vem até mim, compre de mim, compre o ouro refinado, porque o meu ouro já está refinado. Aquilo que eu tenho para você já está pronto, já tirei a impureza, já tirei todas as impurezas do ouro e já está refinado para você.
A Bíblia diz que o Senhor nos convida a vir e comprar sem dinheiro, beber sem dinheiro. Mas o segredo desse versículo é a chave, é o local, é o ambiente. A palavra ainda caiu num ambiente dificultoso, mas o Senhor ainda lançou, porque Ele tem prazer em resgatar. Ele tem prazer em mudar a vida de pessoas. Ele encontrou uma pessoa no meio do caminho. Ele encontrou uma pessoa no meio das pedras e tentou direcioná-las. E agora achou alguém que se preocupava com as riquezas do mundo. Lembra daquele jovem rico? A Bíblia diz que Jesus se admirou porque ele guardava as leis, respeitava os pais, ele cumpria princípios e propósitos. Mas quando Jesus disse, deixa tudo, vende tudo que tem e me segue, ele não quis, ele se entristeceu, porque ele era rico. E Jesus às vezes vai fazer uma proposta, às vezes não, com certeza ele vai tentar fazer isso, ele vai falar com você isso, para você deixar algo para viver algo maior, para você deixar algo para viver algo extraordinário. Com Jesus você não perde. Ele não veio para tomar coisas de você, ele veio para te dar. Só que ele precisa alinhar as coisas dentro de você. Ele precisa mover as coisas de você, porque, queridos, tem coisas que a gente acha que é bênção e só está atrapalhando, só está sufocando o ministério. Eu falo com pessoas aqui que receberam um chamado de Deus para viver da obra. Deus falou, Deus confirmou, Deus está direcionando para você viver. Mas o medo de você passar fome, o medo de você ir e Deus não cuidar de você, você fica voltando para trás, isso é essa semente. A Bíblia diz, lance sobre ele. Lance toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Os passarinhos não plantam, não colhem, não trabalham, mas todavia o Senhor cuida deles. Queridos, olha só a outra semente. A outra semente caiu numa terra boa e produziu 100 por 1. E Jesus vai falar no verso 15. E aqui caiu na boa terra são os que ouvem a palavra, conservam no coração honesto e bom. Olha só que diferença. Agora você consegue avaliar a pessoa? Olha só o segredo aqui. Coração honesto e bom e conserva. Se o texto está dizendo que a única forma de produzir o que Deus liberou é você ter um coração honesto, ter um coração bom e conservar o que Deus liberou, você vai ver que Deus lançou a semente, lançou uma palavra sobre os espinhos. E o coração não era voltado para Deus. Eles não tinham um coração bom. Você vê que o que caiu entre as pedras, eles não perseveraram. Eles não buscaram se aprofundar para trazer as raízes das águas, atrair os lençóis freáticos da terra e trazer vida para a palavra que Deus liberou. Porque toda palavra que Deus vai liberar, queridos, ela vai dar fruto. E a palavra do Senhor diz assim, que eu vos chamei, eu vos nomeei para que vades e dê fruto. Ainda que seja andando, ainda que seja sentado, ainda que você vá ou que você fique, a palavra que Ele liberou na sua vida é para que você frutifique. Porque talvez indo você vai levar fruto, vai levar vida. Ou você estando aonde Deus quer que você fique, pessoas vão vir até você sedentas e famintas, e você vai as alimentar, você vai liberar vida sobre elas. Deus, Ele lançou uma semente, só que quando o seu coração persevera, anote essa chave, perseverar, ter um coração bom e ser honesto. Você consegue ver honestidade na primeira terra? A primeira terra, queridos, é aquela que recebeu no meio do caminho. A Bíblia diz que são aquelas que ouvem. Elas ouvem, mas vem o diabo e tira-lhe do coração a semente. Quantos textos Jesus não falou que um certo homem plantou várias sementes e no meio da sua plantação ele se alegrou muito, mas à noite veio o Ra-Satã
veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo. E quando aquele homem viu, ele falou: olha, vamos arrancar. Os servos queriam arrancar aquele joio, mas o Senhor disse: não, se vocês arrancar agora, vocês vão levar o trigo junto. Então deixe para o dia da colheita. Sabe o que isso aqui diz? Deus está dando oportunidade. Deus está te dando oportunidade de salvação. Deus está te dando oportunidade de ver uma realidade diferente. Deus está dizendo para você que durante a noite, durante os momentos, o inimigo ele vai lançar. Existe, queridos, a potestade do ar, príncipe da maldade, as hostes que estão nas regiões celestiais. E como que o diabo trabalha? Ele trabalha por meio de influência na mente. Ele trabalha por meio de influência espiritual. Você é corpo, você é alma, você é espírito. O seu corpo governa esse mundo. Deus diz que os céus dos céus são de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Com o espírito você consegue habitar no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós neste exato momento estamos assentados com Cristo. Assentado com Ele é mais do que estar sentado no colo dele. É você estar dentro dele. Você está dentro de Deus neste momento. É uma questão de realidade. Mas o seu corpo, a sua alma, ela vai manifestar para o espírito ou para o corpo. Então o diabo, por meio de hostes, por meio de lanças, por meio de setas inflamadas, por meio de dardos inflamados, ele vai tentar contaminar sua mente, contaminar seu coração. Ele vai tentar cegar os teus olhos para que você não veja que os poços de águas estão na sua frente, para que você não veja que a provisão de Deus já está diante de você. O mundo espiritual está se movendo, está trabalhando. Deus não precisa que a terra entre no alinhamento de governo humano perfeito, onde homens bons comecem a manifestar algo. Deus está acima disso, querido, e eu sei que quando homens não fazem, Deus começa a fazer. Deus deixa o natural para homens, o sobrenatural é com Ele. Mas quando homens não ajudam, quando homens não levantam, quando homens não fazem nada, o Senhor mesmo vem ao encontro. O Senhor mesmo levanta, porque diz o texto, é Ele que levanta do pó. É Ele que ergue o necessitado do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Todas as sementes e todos os solos foram lançados. A dificuldade aqui é a pessoa que recebeu. Alguns recebem, ouvem, mas o diabo vai tentar arrancar por causa do quê? Por causa da conexão. O maior segredo desse texto é a conexão. Aonde você está conectado? Você está vivendo uma vida só para essa terra? A Bíblia diz que servo inútil somos, porque fazemos só o que é mandado. E como se não bastasse, aquele que vive a vida só para essa terra é o mais miserável dos homens. Você pode prosperar e é direito seu de prosperar. Mas Deus ele quer que você seja feliz, Ele quer que você saiba viver, saiba prosperar, saiba encontrar o que Ele tem. O segredo e o desejo, a maior riqueza dos reis, ou do nosso rei, é esconder. E o desejo e a alegria dos filhos é encontrar. Nesta manhã, querido, Deus está te convidando, está dizendo ao seu espírito, analise a sua vida, analise o seu momento. O diabo está te influenciando. Ele está tentando influenciar de várias formas, mas de todas as formas, de todos os tipos de coração. Porque terra fala de coração, de todos os corações. O Senhor continua lançando uma palavra. Só que eu e você dependemos de um posicionamento. Ou vamos deixar esta palavra ser sufocada com os prazeres da vida, com as questões das vidas, ou vamos não remover as pedras, porque nós temos que remover. Lázaro só saiu de onde estava porque a pedra foi removida. Nós precisamos se mexer. A ação é do homem e a reação é de Deus. Quer provocar uma reação de Deus? Então se mova. Se mova. E aquele que recebeu, querido, ele produziu frutos. E dão frutos com perfeição. Olha a diferença. Aquele que estava entre o espinho, o fruto não era perfeito.
O fruto não era perfeito. Sabe o que é isso? É você tentar conciliar o reino do céu com as coisas da terra. É você tentar conduzir os dois do mesmo nível. E não tem como, porque a Bíblia diz que quando os discípulos deixaram os barcos, porque naquela noite de Lucas capítulo 5, eles nada conseguiram pescar, já era de manhã, nada pescaram. Mas em João capítulo 21, quando eles vão tentar pescar de novo, eles não pescam nada. Sabe por que isso? Porque saíram já deste ambiente. Eles entraram num ambiente de colheita, de milagres. O céu estava sobre eles. E quando eles tentaram voltar, porque Jesus não havia aparecido ainda, o resultado deles é o mesmo do passado. Tenta, mas não consegue. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Deus está te convidando para viver algo extraordinário. As coisas não estão dando certo porque a visão está no mesmo nível ainda. Quebra essa barreira, quebra esse protocolo. Deixa a semente que ele liberou começar a frutificar. A Bíblia diz que o grão de trigo, ou a semente de trigo, ela não tem valor nenhum enquanto está viva. Consegue perceber que coisa extraordinária? Ela não tem valor nenhum enquanto está vivo. Mas quando morre, ela produz fruto. E tem coisas que nós precisamos deixar morrer dentro de nós. Precisamos deixar morrer dentro do nosso coração. A Bíblia diz que Neemias, quando resolve todas as questões, levanta os muros, edifica a casa de Deus, edifica todas as áreas, todas as câmaras dentro do templo, ele volta para falar com o rei que enviou ele. E naquele momento, se não me engano, Sabalate, ele vai pegar um parente dele e vai colocar na sala onde ficavam os tesouros reais. Quando Neemias vem, Neemias expulsa ele de lá, coloca ele para fora. Sabe o que é isso? Nós estamos tentando colocar dentro das recâmaras secretas, aonde deveria estar a divindade de Deus, aonde está a realidade de Deus, onde está a consciência de Deus. Nós estamos tentando colocar nossas próprias coisas, estamos tentando introduzir as nossas coisas lá dentro. E não é desse jeito, querido. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. A Bíblia também tem um texto, eu não sei se eu vou achar agora aqui, mas a Bíblia diz que, olha só, até achei. Lucas capítulo 13, verso 6 diz assim, mais uma parábola de Jesus. Ele diz: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto e não achou. Disse ao cuidador: eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque está ocupando espaço inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu cave e esterque ela, cuide dela. Se der fruto, ficará, se não der fruto, será cortada. Olha que coisa extraordinária. O homem plantou uma figueira na vinha. Ele plantou uma figueira na sua vinha. É uma árvore totalmente diferente. É algo totalmente fora da realidade das vinhas. Porque uma produz figo, a outra produz suco de uva, produz uva. E a Bíblia diz que essa realidade, aquele homem veio procurar frutos. E sabe o que me chama a atenção, queridos? É que de ano em ano, o Senhor ele vem procurar fruto. A Bíblia diz que Paulo escreveu que nós somos o zambuzeiro bravo. Nós somos plantados contra a natureza. Sabe o que é isso? Contra a realidade nós somos plantados. Era para judeu, era para Israel, mas nós acessamos. Nós conquistamos isso por graça, não por mérito, não por obra, por graça, por misericórdia. E o Senhor ele vem de ano em ano. E eu quero dizer para você aqui que esse cuidador se chama Espírito Santo. Que nessa manhã de hoje, nesta manhã, ele está vindo até você
porque o Senhor já olhou, já procurou fruto, já procurou várias e várias vezes e não achou. E o prazer de Deus não é, querido, que você seja lançado no fogo, que Ele corte. Somos membro do corpo de Cristo. Ele não quer amputar você. Ele não quer jogar você fora. Mas Ele quer cuidar de você. Ele quer enxertar, Ele quer te ajeitar, Ele quer cortar, Ele quer pôr as coisas no eixo para que você produza frutos. Ele quer cuidar de você. Só que é um processo. O Espírito Santo, ele vai expor as raízes para fora. Quando ele vai expor as raízes para fora, ele tem que cavar. Quem já trabalhou com jardinagem aqui, é necessário cavar, achar as raízes que estão enterradas. E isso aqui, querido, vai doer. Isso aqui vai fazer pessoas se afastar de você. Porque muitas pessoas vêm olhando para o fruto que você tem. Muitas pessoas vêm até você querendo do que você vive, do que você possui. Mas quando vê que o Senhor está pondo as suas raízes para fora, como colocou as raízes de Jó, como expôs as raízes dele para fora, as pessoas viram a cara, as pessoas saem de perto, as pessoas abandonam, as pessoas questionam e tentam achar alguma desculpa para aquilo e vão embora. Mas o Senhor, Ele está cuidando. Ele vai colocar toda a vitamina, toda a proteína. Então a palavra de Deus para você é: deixe Deus tocar. Deixe Deus mostrar para você que Ele precisa arrancar algumas verdades. Aquilo que nós achamos que era verdades, dogmas, vacas sagradas, coisas que nós julgávamos ser certo, correto. E Deus precisa desconstruir algumas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Há 30, 40 anos atrás, quem dizia que o átomo não se dividia, tirava 10. Só que hoje, quem falar que o átomo não se divide, tira 0. Por quê? Porque descobriram que o átomo se divide em elétrons, prótons e nêutrons. E aí eu digo para você, a pessoa daquele tempo estava errada? Não. Mas a realidade, a revelação daquele tempo foi aquela. E você vê que aquele nêutron, aquele processo, aquele átomo foi cuidado para que uma revelação maior viesse. E hoje nós precisamos entender alguma coisa. Que existem verdades aqui dentro e aqui dentro que precisam ser desconstruídas. Existem coisas que nós guardamos de gerações e gerações que têm que ser destruídas. A psicologia diz que a criança até os 7 anos de idade, ela come, ela gosta, ela sente o que o pai e a mãe faz. Se ela cresce gostando de macarrão é porque a mãe comia. Ela, na verdade, o ser humano não tem um direito de escolha. A gente tenta gostar de alguma coisa, mas aquilo que nos condiz aqui dentro, que nós gostamos, nem sempre é o que nós gostamos, mas é o que nos ensinaram a gostar. Isso são verdades, mas algumas verdades são quebradas. Nós deixamos algumas coisas para se alimentar de outras coisas e vemos que aquilo é bom. E no Evangelho de Deus é a mesma coisa. A semente foi lançada. E a minha oração nesta manhã é que você permita que o Espírito Santo escave as suas raízes. Exponha as tuas raízes para fora, para que Ele possa cuidar. Para que Ele possa cuidar de você. Para que Ele possa ver por que você não está produzindo. Você que foi colocado no lugar de honra, de excelência. Você que foi plantado entre, querido, as vinhas. Oh! E o desejo dele não é que você se perca. Eu oro agora pedindo ao Senhor Espírito Santo para que abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e o teu entendimento e te dê revelação. Senhor Espírito Santo, abre agora, Senhor, o coração, a mente. Abre agora, Senhor, os sentidos espirituais dessa pessoa, para que ela possa ver, Pai, que a semente é uma semente boa. É uma semente, Pai, que veio do teu coração.
E toda a palavra que o Senhor lança, Pai, ela não volta vazia. E nós não vamos deixar, Pai, ela voltar para Ti dizendo que não produziu. Essa semente não vai voltar para Ti, Senhor, dizendo que nos preocupamos mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Essa semente não vai voltar, Senhor, para Ti, Senhor, do mesmo jeito que veio, Pai, porque não removemos as pedras da nossa vida, por falta de liberar perdão, por falta, Senhor, de liberar perdão, de carregar mágoas no coração, por falta de liberar perdão para pessoas que nos feriram, nos caluniaram, nos abandonaram. Querido, Jesus, ele curou várias pessoas em um ambiente onde ninguém queria Ele. Ninguém queria Ele. E sabe o que Jesus fazia ainda? Ele conseguia ler o coração das pessoas. Você consegue ver Ele na casa das pessoas orando para alguém ressuscitar. E as pessoas dentro do coração zombando dele. As pessoas dizendo, ele está louco. Eu não honro Ele, eu não sirvo Ele, eu não condiz com isso. E mesmo ele recebendo informações, ele gerou liberação de perdão, ele perdoou aquelas pessoas e operou os milagres, porque ele não foi enviado à terra para guardar mágoa de ninguém. Ele não foi enviado à terra para observar padrões humanos e ver que ele tinha que viver daquele jeito, mas ele diz que ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas e é possível passar por isso. Essas pedras que estão tentando não deixar a semente tocar o solo, essas pedras que estão tentando impedir o crescimento dessa semente, se chama mágoa, ira. Libera o coração. Libera o coração para essa pessoa que te abusou. Libera o coração para essa pessoa que te traiu. Queridos, ninguém faz as coisas porque quer. Há uma influência espiritual. Há uma influência espiritual atacando vidas 24 horas. 24 horas o diabo está tentando lançar joio na plantação de trigo. E nós temos que aprender a crescer com isso. Só que a diferença é que nós sabemos quem somos. Nós sabemos que a verdade de trigo, a realidade de trigo é uma. E não vamos nos deixar contaminar por aparência. Não andamos por vista nem por aparência, mas andamos pela realidade do Filho de Deus, porque nele existimos e nele nos movemos. Libera perdão nesta manhã. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu não vou carregar o que o Senhor carregou na cruz. E nesta manhã eu libero o perdão. Eu perdoo. Eu perdoo, Senhor. Seja livre agora. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, essas vidas que me feriram, porque elas não fizeram porque quiseram, mas eu sei que houve influência do inimigo. Eu as perdoo no nome de Jesus. Deixa eu te dizer por como que o inimigo influencia. A Bíblia diz que o diabo chegou, obrigado Espírito Santo, o diabo chegou a tentar Pedro, e Jesus disse assim: ó Pedro, o diabo queria pôr você numa peneira, mas eu roguei ao Pai por você. O mesmo inimigo tentou o coração de Pedro, tentou o coração de Judas, e Jesus não é falso. Por mais que não estava escrito ali que Jesus orou por Judas, quando Judas vai o beijar, Jesus chama o traidor de amigo. Amigo, o que fizeste? Queridos, libere perdão. Arranque essas pedras do seu caminho. A palavra Gilgal significa pedras que rolam. Deixe essas pedras rolarem de você. Deixe essa mágoa sair do seu coração. Deixe essa dor sair de você. Deus, Ele quer te fazer produzir. Mas o que está impedindo você de viver essa mágoa, essa ira,
essa raiva, esse trauma, este bloqueio. Se você quiser, mande mensagem aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo. Envie o número do seu telefone ou o seu e-mail, eu vou entrar em contato com você, nós vamos orar juntos. Mas você precisa remover essas pedras. Você precisa liberar perdão, senão você não vai ser feliz na sua vida. Senhor Espírito Santo, eu abençoo essa pessoa agora, com todas as bênçãos no mundo espiritual. Que a unção, a presença e a glória do Senhor a toque agora. Que a virtude do Senhor, o poder do Senhor venha sobre esta pessoa. E a semente que encontrou essa terra, que encontrou esta palavra lançada nesta manhã, ao receber esta palavra, Pai, ela vai lutar como Abraão lutou. A Bíblia diz que as aves de rapina vieram, os demônios vieram para roubar o sacrifício, mas Abraão pegou o cajado e lutava com elas. Senhor, quando esta palavra chegar ao coração de pessoas, elas vão liberar perdão e esta palavra vai produzir fruto. Senhor, pessoas, ó Pai, que vão receber esta palavra, vão colocar na balança, Pai, as duas coisas. É possível ser próspero, é possível ser abençoado, mas é possível ser governado e descansar em Deus, ser guiado pelo Espírito e conduzido por Ele, não pelas coisas do mundo, não pelos deleites da vida, Senhor. Nem tudo são flores, existem espinhos no caminho. Jesus não prometeu um mar de rosas, mas Ele prometeu que te ajudaria a passar. Pai, no nome de Jesus, que esta pessoa, Senhor, receba a vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero uma palavra agora para esse câncer. Eu libero uma palavra agora para esse tumor, esse cisto, esse nódulo no seio, nódulo no corpo. Espírito de enfermidade, de aflição, nós te destruímos agora. Em nome de Jesus. Se você tinha nódulo, tinha cisto, procure. Procure no seio, procure onde tinha. Estás livre agora no nome de Jesus. De algumas pessoas vai diminuir de tamanho, mas nós destruímos por inteiro. No nome de Jesus nós destruímos, Pai, esse cisto, esse nódulo agora. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Alimente-se com a palavra de Deus. Não deixe esses pensamentos de Covid, retorno de Covid vir para sua mente. Você é o que você manifesta ser, o que você declara ser. Por isso Deus falou para Josué: pega o livro desta lei, pega esta palavra e medita de dia e de noite, porque esta palavra vai fazer o seu caminho prosperar e tu vai ser bem sucedido. As respostas estão aqui, mas essas respostas precisam passar por processos, precisam germinar dentro de você. Permita que ela entre no seu coração hoje. Permita que essa palavra caia sobre o teu coração hoje. E nada roube essa revelação. Não deixe nada roubar a semente que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. Não deixe nada roubar toda ansiedade para fora agora. Em nome de Jesus. Toda falta, toda ausência, toda necessidade agora para fora. Para fora agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Seja livre agora. Em nome de Jesus.
nome de Jesus. Que o Pai te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.